Um fim de semana que tinha tudo para ser comum, acabou se transformando num escândalo familiar. Tudo começou quando o avô foi buscar a neta e deu de cara com uma geladeira completamente vazia. Minha filha, por que a geladeira está assim, se você ganha 25 mil por mês? O pai de Clara, seu Jorge, não conseguiu esconder a indignação. A resposta do genro chocou a todos. Ah, o salário dela? Eu dei para minha mãe, declarou Rodrigo com um orgulho bizarro, sem entender a gravidade do que tinha acabado de confessar. Clara sempre foi do tipo que acreditava que a vida era algo para se construir sozinha. Ela não ficava esperando um príncipe encantado num cavalo branco, nem contava com milagres. A filosofia dela era simples: acordar todo dia, ir trabalhar e fazer o que precisava ser feito. Talvez ela tenha puxado isso do pai. Era o que seu Jorge dizia quando ela era pequena. Conte apenas com você mesma, minha filha. O resto é castelo de areia. A mãe de Clara faleceu quando ela tinha 18 anos. Câncer. Foi rápido, agressivo e sem chances. Depois disso, seu Jorge pareceu se transformar numa pedra. Começou a trabalhar em 2 empregos, quase não falava. De vez em quando, ligava para ela e perguntava, curto e grosso: como vão as coisas? Tudo certo? Ela sempre respondia: tudo ótimo, pai, não se preocupe. Embora ótimo nem sempre fosse a palavra certa. A vida seguiu. A faculdade, depois um apartamento alugado, um emprego como gerente numa empresa de logística. O salário era bom. Não era uma fortuna, mas era mais do que suficiente. 25 mil reais por mês para uma mulher de 28 anos numa cidade de médio porte do interior de São Paulo era um valor bastante respeitável. Clara alugava uma kitnet charmosa num bairro tranquilo. Ela mobiliou o lugar com o mínimo necessário: um sofá-cama confortável, uma mesa de trabalho, um armário, muitas plantas na janela e alguns pôsteres de filmes antigos. Nada de excessos. Ela detestava acumular tralha e coisinhas sentimentais. As amigas dela tiravam sarro. Credo, Clara, você vive num quartel? Ela só dava de ombros. Eu gosto assim. É prático. Nos fins de semana, ela visitava o pai. Ele morava numa casa antiga no outro lado da cidade. A casa era daquelas construções sólidas, mas que sempre precisavam de um reparo. Seu Jorge cuidava de tudo sozinho. Consertava o telhado, pintava o portão, trocava a fiação. Ele tinha mãos de ouro. Qualquer aparelho quebrado, qualquer vazamento, ele resolvia. Pai, por que você não chama um profissional? Clara perguntava, vendo-o deitado debaixo da pia da cozinha. Chamar para quê, se eu mesmo dou conta? Ele resmungava sem levantar a cabeça. Hoje em dia, esses caras cobram os olhos da cara e ainda fazem serviço mal feito. Clara sentava num banquinho ao lado, tomava café numa caneca de ágata e contava sobre o trabalho. O pai ouvia em silêncio, balançando a cabeça, às vezes soltando um Quando ela ia embora, ele a acompanhava até o portão, dava um abraço apertado e dizia sempre a mesma coisa: se cuida, minha filha. E ela se cuidava. Não se envolvia seriamente com ninguém, não procurava aventuras. A rotina era casa, trabalho e às vezes um cinema com as amigas. A vida corria de forma previsível e Clara gostava disso. Até que numa noite de outubro, na festa de fim de ano da empresa, ela conheceu Rodrigo Oliveira. A festa da firma era de sempre. Um restaurante reservado, música ambiente e colegas um pouco mais animados do que o normal. Clara estava sentada numa mesa de canto, cutucando a salada com o garfo, pensando que já podia ir embora. Ela não gostava de multidões barulhentas, preferia 1000 vezes uma noite em casa com um bom livro. Mas a diretoria insistiu que era importante para integrar a equipe. Que se integrem sem mim, ela pensou, mas ficou quieta. Rodrigo se aproximou sozinho. Alto, atlético,
com um corte de cabelo impecável e um sorriso fácil. Ele trabalhava como gerente em outro departamento. Clara já o tinha visto de relance nos corredores. Ele se apresentou, perguntou se podia sentar. Ela assentiu. A conversa fluiu. Rodrigo era charmoso, fazia piadas leves, sem ser vulgar. Se interessava pela opinião dela e ouvia com atenção. Falou sobre o trabalho dele, sobre a paixão por futebol, sobre o sonho de conhecer o Nordeste. Clara relaxou. Pela primeira vez naquela noite, sentiu que o tempo não estava se arrastando. Quando a festa acabou, Rodrigo a acompanhou até o Uber e pediu seu telefone. Ela deu sem hesitar. Ele ligou no dia seguinte. Chamou-a para um café. Depois para jantar. Depois para o cinema. Ele dava flores. Não buquês enormes, mas pequenos arranjos de 3 ou 5 rosas que pareciam escolhidos a dedo. Fazia elogios, mas nada bajulador. Eram coisas simples e sinceras. Você está linda hoje. Eu adoro o seu sorriso. É tão fácil conversar com você. Clara, aos 31 anos, começou a baixar a guarda. Ela estava cansada de ficar sozinha e Rodrigo parecia ser exatamente o que ela esperava. Um cara tranquilo, confiável, sem neuroses. 6 meses depois, ele a pediu em casamento. Nada exagerado. Estavam caminhando perto do lago da cidade ao entardecer, quando ele tirou uma caixinha do bolso e disse: "Quer casar comigo?" Clara olhou para ele, para o anel, para seu rosto sério e disse: "Quero." Seu Jorge recebeu a notícia em silêncio. Sentado na cozinha, ele ficou olhando pela janela, girando uma colherinha na xícara. Clara esperou, ansiosa por uma reação, mas ele demorou a falar. Por fim, suspirou e disse: "Abre o olho, minha filha." "Pai, o que é isso?" surpreendeu-se Clara. "O Rodrigo é um cara legal, você mesmo viu." "Eu vi", concordou o pai. "Mas você sabe como é. A gente não conhece as pessoas de cara. O tempo é que mostra." "Vai dar tudo certo, pai", ela garantiu. "Não se preocupa." Seu Jorge não respondeu, apenas lançou a ela um olhar longo e pesado. Naquele momento, ela ignorou o sentimento ruim. Ele só está preocupado, pensou. É difícil para ele me ver casando. O casamento foi modesto. Cerca de 30 convidados, um restaurante simpático no centro, música ao vivo. Clara usou um vestido branco simples, sem exageros. Rodrigo, um terno escuro. Estavam bonitos. Os convidados davam parabéns, desejavam felicidades, entregavam envelopes com dinheiro. O pai de Clara ficou quieto na mesa. Quase não bebeu, não dançou. Quando Clara se aproximou, ele a abraçou, deu um beijo na testa e repetiu: "Juízo, minha filha. Abre o olho." Ela quis perguntar: "Com o que, pai?" Mas ele já tinha se afastado, e um segundo depois, ela foi engolida por um furacão. A sogra. Dona Sônia, a mãe de Rodrigo, surgiu na festa com a energia de um trator. Uma mulher corpulenta, na casa dos 50, cabelos escuros e curtos arrumados em ondas perfeitas, maquiagem forte e brincos enormes. Ela abraçou Clara com tanta força que quase a deixou sem ar, exclamando: "Ah, minha norinha, minha filha! Finalmente! Eu rezei tanto para o meu Digo arrumar uma esposa." Clara deu um sorriso tenso. Dona Sônia já tinha conseguido, em menos de 1 hora, ajeitar o véu dela 3 vezes, criticar a escolha do restaurante 2 vezes, meio apertado aqui, não acha? E reclamar que a música estava alta demais, 1 vez. A cada comentário, Rodrigo apenas balançava a cabeça para a mãe e sussurrava no ouvido de Clara: "Não liga, meu bem. Ela só está nervosa." Clara concordava. Nervosa. Certo, era compreensível. Casamento mexe com os nervos. Mas o nervosismo de Dona Sônia não terminou com a festa. 1 semana depois do casamento, ela tocou a campainha do apartamento deles. Rodrigo e Clara tinham se mudado para o apartamento dele, um 2 quartos pequeno, mas aconchegante.
Clara abriu a porta e deu de cara com a sogra, segurando várias sacolas. Resolvi dar uma passadinha para ver como vocês estão, anunciou Dona Sônia, já entrando sem ser convidada. Ela inspecionou os cômodos, olhou a cozinha, bisbilhotou o banheiro. Clara a seguia, sentindo a tensão crescer. Esse sofá está no lugar errado, decretou a sogra, olhando a sala. Tem que encostar naquela parede perto da janela, pega mais luz. Mas a gente gosta dele assim, Dona Sônia. Clara argumentou cautelosa. Gostar não quer dizer que está certo, cortou ela. E essas cortinas? Que cores tristes. Precisam de algo mais alegre, mais claro. Eu ajudo vocês a escolherem se quiserem. Clara ficou calada. Rodrigo, que estava na cozinha com o notebook, levantou a cabeça e disse, gentil, Mãe, deixa a gente se acostumar primeiro. Depois, se a gente quiser, a gente muda. Ah, eu não estou mandando, Dona Sônia se ofendeu. Estou só dando um conselho. Eu quero o bem de vocês. A gente sabe, mãe. Rodrigo assentiu. Obrigado. A sogra foi para a cozinha e tirou das sacolas vários potes. Aqui, trouxe uma lasanha e um frango assado para vocês. Imagino que com essa correria estão comendo só besteira. A gente se alimenta bem, disse Clara seca. Bem como? Dona Sônia semicerrou os olhos. Esquentando comida congelada? Isso não é comida, minha filha. Homem tem que ser bem alimentado. Comida quente, de panela. É assim que se mantém a paz em casa. Clara engoliu em seco. Ela trabalhava o dia inteiro, chegava em casa exausta, fazia o jantar, arrumava a bagunça. Rodrigo ajudava, mas nem sempre. Muitas vezes ele ficava jogado no sofá vendo TV ou no computador. Clara não insistia. Cada um tem seu ritmo, pensava. Mas ouvir sermão sobre como alimentar o marido era demais. Obrigada pela lasanha, ela disse, curta. Ah, de nada, querida. Eu volto depois para ver como estão as coisas. Tem que ajudar os jovens, não é mesmo? Quando a sogra finalmente foi embora, Clara soltou o ar. Rodrigo se aproximou e a abraçou pelos ombros. Não esquenta. Ela só quer ser útil. Eu não estou esquentando, mentiu Clara. É só... Estranho ela participar tanto. Ué? Agora somos uma família. Ele deu de ombros. Isso é normal. Clara balançou a cabeça, mas uma inquietação começou a crescer dentro dela. Será que ela estava sendo sensível demais? Talvez fosse normal mesmo essa preocupação toda da sogra. Mas as visitas de Dona Sônia se tornaram mais frequentes. 2, 3 vezes por semana. Ou trazia comida ou só dava uma passadinha. E cada visita era uma inspeção. A louça estava guardada errada. O chão não estava brilhando. A roupa estava pendurada de um jeito que não secava direito. Clara tentava ignorar, mas o estresse aumentava. Uma noite, depois de mais uma visita, Clara tentou conversar com Rodrigo. Amor, será que você não pode pedir para sua mãe vir um pouco menos? A gente dá conta. Mas qual o problema? Ele pareceu surpreso. Ela gosta de vir aqui. E ela ajuda, traz comida. Eu mesma posso cozinhar. Poderia se você não trabalhasse tanto, observou Rodrigo. Então a culpa é minha. Clara se irritou. Eu não disse que a culpa é sua. É só um fato. Você trabalha, fica cansada, e a mamãe quer ajudar. O que tem de mal nisso? Clara se calou. Ela não sabia como explicar que o problema não era a ajuda, era o controle. Que cada visita de Dona Sônia era uma avaliação, uma crítica velada. Mas as palavras não saíam. Tudo bem, ela disse cansada. Esquece. Ótimo, Rodrigo sorriu. Não vamos brigar por besteira. Mas não era besteira. Clara sentia algo mudando. Rodrigo estava cada vez mais tomando partido da mãe. Se Clara reclamava, ele desconversava. Ah, ela se preocupa, entende o lado dela. Ou, não exagera, ela só quer o melhor. Um dia, Dona Sônia apareceu de manhã cedo, enquanto Clara se arrumava para o trabalho. Ela entrou sem tocar, usando a própria chave. Rodrigo tinha dado uma cópia para ela sem consultar a esposa. Clara saiu do quarto de roupão,
Viu a sogra na cozinha e paralisou. Bom dia, querida, cumprimentou Dona Sônia animada. Já botei a água do café. Pensei que ainda estivessem dormindo. Por que a senhora entrou sem avisar? Perguntou Clara, tentando manter a calma. Ué? Qual o problema? Não sou de fora. O Digo mesmo que me deu a chave. Clara olhou para Rodrigo, que estava no fogão fritando um ovo. Ele deu de ombros. A mãe, às vezes, precisa vir cedo resolver coisas. Achei que era mais prático ela ter a chave. Você deveria ter me avisado. Clara disse, baixo. Ah, deixa disso. Que diferença faz? Estes pensou. Clara não discutiu. Vestiu-se, tomou o café em silêncio e saiu para o trabalho. Passou o dia com a sensação de que era uma estranha dentro da própria casa, alguém que estava ali de favor. À noite, quando voltou, Dona Sônia ainda estava lá, sentada no sofá, tomando chá, conversando com Rodrigo. Clara cumprimentou e foi direto para o quarto. Fechou a porta, sentou na cama, enterrou o rosto nas mãos. Queria chorar, mas as lágrimas não vinham. Só um cansaço pesado, esmagador. Rodrigo entrou mais tarde, depois que a mãe foi embora. Por que essa cara triste? Cansada, respondeu Clara. Então descansa, deita mais cedo. Rodrigo, eu acho que a sua mãe está vindo aqui demais. Lá vem você de novo. Ele suspirou. Minha mãe se preocupa com a gente. Você tem que entender. E você tem que entender que eu não me sinto confortável, rebateu Clara. Não seja egoísta. Ele disparou, saindo do quarto. Clara ficou sentada na cama, olhando para o nada. Egoísta. Então era isso. Ela pensou nas palavras do pai. Abre o olho, minha filha. Talvez ele estivesse vendo algo que ela não via. Talvez ele sentisse algo. Mas agora era tarde. Ela estava casada, e se separar por causa de uma sogra superprotetora parecia ridículo. Clara decidiu aguentar firme. Vai melhorar, pensava. Não melhorou. 3 meses depois do casamento, Clara descobriu que estava grávida. O teste deu positivo, e ela ficou no banheiro, olhando para aquele pedaço de plástico, sem saber se ficava feliz ou assustada. Por um lado, um bebê era uma bênção, certo? Por outro, algo dentro dela se apertou com uma ansiedade inexplicável. Ela saiu do banheiro, mostrou o teste para Rodrigo. Ele a abraçou, beijou sua testa e disse: Que ótimo! Minha mãe vai adorar. Minha mãe vai adorar. Não, nós vamos ser pais. Não, eu estou tão feliz. Mas minha mãe vai adorar. Dona Sônia, de fato, adorou. Quando soube, chorou de felicidade. Começou a abraçar Clara, a passar a mão na barriga dela, a festejar. Ah, meu netinho! Ou netinha! Eu esperei tanto por esse dia. Clara ficou parada, aceitando os abraços e pensou. Pronto, agora começou. E começou mesmo. Dona Sônia passou a visitar ainda mais. Trazia vitaminas que Clara não pediu, conselhos que ninguém perguntou e uma avalanche de opiniões sobre a gravidez saudável. Não pode levantar peso. Não pode ficar nervosa. Não pode trabalhar até tarde. Tem que descansar mais. Tem que comer direito. Tem que ouvir música clássica para o bebê se desenvolver bem. Você não pensou em tirar sua licença maternidade mais cedo? Ela perguntou um dia, quando Clara, já no 5º mês, chegou do trabalho. Para quê? Surpreendeu-se Clara. Eu me sinto ótima. Se sentir ótima não quer dizer nada. A sogra balançou a cabeça. O bebê precisa de sossego. E você fica aí correndo o dia todo gastando os nervos. Eu não estou correndo, estou trabalhando, corrigiu Clara. Exato. Devia estar em casa, se cuidando. Rodrigo, como sempre, apoiou a mãe. Talvez ela tenha razão, amor. Pega um atestado, descansa. Minha saúde está perfeita, Clara disse, firme. O médico não vê problema nenhum. Mas você entende, começou Rodrigo. Não, eu não entendo, interrompeu Clara. E, aliás, o corpo é meu, o bebê também é meu,
E eu decido quando vou tirar minha licença. Dona Sônia franziu os lábios, mas ficou quieta. Rodrigo também. Mas Clara viu os olhares que eles trocaram, ouviu as conversas baixinhas na cozinha quando achavam que ela estava dormindo. Eles estavam discutindo sobre ela, planejando a melhor forma de convencê-la, de pressioná-la. Clara tirou a licença no 7º mês, como manda a lei. O parto foi tranquilo. Uma menina, Laura, com 3 quilos e 200 gramas. Saudável, chorando alto. Clara estava na maternidade, olhando aquele serzinho minúsculo e sonolento no berço ao lado, e pensou: agora eu tenho alguém que é meu, completamente meu. Seu pai a visitou todos os dias, trazia frutas, sucos e sentava ao lado dela em silêncio. Apenas estava ali. Clara segurava a mão dele e sentia que ele era a única pessoa que não exigia nada em troca, que simplesmente a amava. Quando ela teve alta, Dona Sônia já estava na porta do prédio, com um buquê enorme, um casaco novo, batom vermelho e um sorriso vitorioso. "Aqui está minha netinha!" exclamou, espiando o pacote. "Ah, que princesa!" Rodrigo carregava as bolsas, sorrindo, recebendo os parabéns dos vizinhos. Clara estava ao lado, segurando Laura, e entendeu. Um novo capítulo, ainda mais difícil, estava começando. Os primeiros 2 meses foram brutais, como são para todas as mães de primeira viagem. Noites em claro, mamadas intermináveis, fraldas, pilhas de roupa, exaustão. Clara dava conta, mas mal se aguentava em pé. Rodrigo ajudava, mas não como ela gostaria. Ele até levantava quando Laura chorava de madrugada, mas 1 minuto depois dizia: "Amor, eu tenho que trabalhar amanhã, preciso dormir. Pega ela." E Clara pegava, amamentava, ninava, colocava para dormir de novo e de manhã levantava como um zumbi, com os olhos vermelhos, para fazer o café, trocar fralda, lavar roupa. Dona Sônia aparecia umas 3 vezes por semana, mas sua ajuda era inútil. Ela sentava na poltrona, segurava a neta, conversava com o bebê e depois a devolvia para Clara, dizendo: "Bom, tenho que ir, coisas para resolver em casa. Será que a senhora pode ficar com ela meia hora, só para eu tomar um banho?" Clara pediu um dia. "Ah, querida, eu adoraria, mas marquei cabeleireiro." A sogra se esquivou. "Você se vira aí, né?" Clara engoliu em seco. "Me viro." Quando Laura fez 2 meses, Clara percebeu que precisava voltar a trabalhar. O auxílio maternidade era uma piada. O financiamento do apartamento consumia quase todo o salário de Rodrigo. O que sobrava mal dava para as contas básicas. Ela ligou para o escritório e negociou sua volta. O chefe a adorou. "Ótimo, Clara. Estávamos com saudades." "Você vai voltar a trabalhar? Sério?" Rodrigo se espantou. "A Laura só tem 2 meses." "E quem vai pagar as contas?" perguntou Clara. "O seu salário não dá." "Ah, a gente dá um jeito, aperta daqui e dali." "Eu não quero dar um jeito. Eu quero viver direito, comprar coisas decentes para minha filha, comida de verdade." "E quem vai ficar com a Laura?" "A gente contrata uma babá." "Ou sua mãe fica, já que ela ama tanto a neta." Rodrigo fez uma careta. "Minha mãe, aliás, trabalha meio período", lembrou Clara. "E ela mesma disse que queria ajudar." "Ajudar não é ser babá em tempo integral." "Então vai ser uma babá." Clara decidiu. "Está resolvido." Rodrigo deu de ombros, mas não discutiu. Clara achou uma babá por indicação, uma mulher calma na casa dos 40 com boas referências. O custo era alto, mas não havia escolha. Voltar ao trabalho foi como respirar ar puro. Clara voltou a se sentir gente e não um apêndice da filha. Voltou a conversar com adultos sobre coisas que não eram fraldas ou cólicas. Voltou a usar a cabeça. O salário de R$ 25.000 pareceu uma salvação. Mas Dona Sônia recebeu a notícia com reprovação total. "Como assim, querida? Um bebê tão pequeno e você vai largar com uma estranha?"
A babá não é uma estranha, é de confiança, rebateu Clara. Mesmo assim, mãe tem que ficar com o filho. Mãe tem que sustentar o filho, e para isso precisa de dinheiro. Clara disse, dura. Mas se o Diego ganhasse um pouco mais, você não precisava se matar de trabalhar, suspirou Dona Sônia. Clara sentiu o sangue ferver. O Diego, o eterno Diego, que nunca tinha culpa de nada, que era sempre o coitado. O Rodrigo ganha bem, ela rosnou. Mas uma família tem custos. Financiamento, condomínio, o bebê, um salário só não dá. Se tivessem comprado um apartamento mais simples, não precisavam desse aperto. A sogra não desistiu. Nós compramos o que podíamos pagar. Clara cortou, saindo da sala para não explodir. Rodrigo, como sempre, ficou calado. Não a defendeu. Não a apoiou. Apenas deu de ombros e mudou de canal na TV. 6 meses se passaram. Laura crescia, Clara trabalhava, a babá dava conta. A vida entrou numa rotina infeliz, mas tolerável. Dona Sônia continuava aparecendo, mas Clara aprendeu a filtrar os comentários. Respondia de forma curta e educada e evitava discussões. Mas uma noite, Rodrigo chegou em casa. Sentou na mesa da cozinha e disse: "Precisamos conversar." Clara estava dando papinha para Laura. Virou-se para o marido, arqueando as sobrancelhas. Sobre o quê? Sobre dinheiro. O que tem o dinheiro? Olha, ele pegou um pedaço de papel rabiscado. Estamos gastando muito. Demais. Precisamos otimizar. Otimizar como? Sei lá. Gastar menos com besteira, cafezinho, roupa. Clara deu uma risada seca. Rodrigo, eu tomo café em casa, e a última vez que comprei roupa foi há 6 meses. De que besteira você está falando? Eu fiz as contas. Ele apontou para o papel. Nossas despesas estão altas. Claro que estão. Temos uma filha. Fralda, leite, babá, roupas, tudo é caro. Exato. Por isso, algo tem que mudar. Clara largou a colher. Olhou sério para o marido. Onde você quer chegar? Rodrigo hesitou. Esfregou a testa. A mamãe, ela se ofereceu para ajudar. Ajudar como? Com dinheiro? Não. Ela está disposta a assumir o controle das nossas finanças. Temporariamente, para a gente conseguir juntar para dar entrada num apartamento maior. Clara franziu a testa. Que controle das finanças? Bom, você transferiria seu salário para ela. Ela guardaria a maior parte e nos daria o suficiente para as despesas do mês. Clara não acreditou no que estava ouvindo. Ficou em silêncio por um segundo e depois riu. Uma risada curta e raivosa. Você só pode estar brincando. Não, estou falando sério. O meu salário é o meu dinheiro. Fui eu que ganhei. Eu decido onde gastar. E é por isso que a gente não guarda nada. Ele explodiu. Você gasta em qualquer besteira, em vez de economizar. Que besteira? Clara levantou a voz. Eu pago metade do financiamento, metade do condomínio, a comida, a babá. O que eu gasto de supérfluo? Você compra coisas para você. A última vez que comprei um vestido foi no ano passado. Clara sentia o sangue ferver. Do que você está falando? Rodrigo cerrou os lábios. A mamãe disse que assim seria o correto. E você não consegue pensar com a sua própria cabeça? Clara explodiu. A mamãe disse? Você tem 32 anos, Rodrigo! Não grita. Vai acordar a menina. Ele rosnou. Clara pegou Laura, que começou a choramingar assustada, e a abraçou. Saiu da cozinha, sentou na cama do quarto, ninando a filha, sussurrando coisas para acalmá-la, mas sentia as próprias mãos tremendo de raiva e impotência. Ele não pode estar falando sério. Mas ele estava. Uma semana depois, Rodrigo trouxe uns papéis para casa. Uma autorização de débito, uma procuração bancária. Assina. A mamãe precisa organizar. Eu não vou assinar, Clara disse. Firme. Ah, Clara, não vamos fazer drama.
É para o nosso próprio bem. Bem de quem, Rodrigo? Da sua mãe? Da nossa família. Vamos economizar, comprar uma casa maior. Isso é ruim? Eu não vou entregar meu salário para sua mãe. Pois eu acho que é a decisão certa, ele disse, frio. E eu sou o chefe da família. Clara o encarou por um longo tempo. Chefe da família? Então minha palavra deveria ser a decisiva. Tudo bem, ela assentiu. Seja o chefe. Eu vou dormir. Ela foi para o quarto, deitou, fechou os olhos. Não dormiu. Ficou pensando. E a cada minuto, a certeza crescia. Ele não ia desistir. Ele ia pressionar, insistir, manipular. Ela não sabia como lutar contra aquilo. No dia seguinte, enquanto Clara estava no trabalho, Rodrigo ligou. Disse que tinha ido ao departamento financeiro da empresa dela, que falou com um contador, que estava tudo resolvido. O que está resolvido? Clara engasgou. Seu salário. Agora vai ser transferido para outra conta, a da minha mãe. Como você fez isso? Sem a minha permissão? Eu peguei seus documentos em casa, fiz uma cópia, disse que você tinha pedido. O financeiro nem checou. Você mesma vive dizendo que lá é uma bagunça. Clara sentiu o ar faltar. Agarrou-se à beira da mesa para não cair. Você roubou o meu dinheiro? Eu não roubei. Eu organizei o armazenamento correto. Ele respondeu, calmo. Você vai me agradecer depois quando a gente tiver economizado. Ele desligou. Clara ficou sentada na cadeira do escritório, olhando para a tela do computador sem ver nada. Dentro dela, algo queimava. Uma dor, uma raiva, um medo. Ele roubou o dinheiro dela. Mudou a conta sem permissão, conspirando com o financeiro. E ela nem percebeu. À noite, ela chegou em casa. Rodrigo estava no sofá, vendo televisão. Virou-se para ela, sorriu. Que cara é essa? Fizemos a coisa certa. Devolve o meu dinheiro, Clara disse, baixo. Ele não vai sumir. A mamãe está guardando. Eu não me importo com o que a sua mãe está fazendo. Devolve o meu salário. Não. Uma palavra. Seca. Não. Clara entendeu que discutir era inútil. Rodrigo não a temia. Ele não a respeitava. Ele fazia o que achava certo. E ela? O que ela podia fazer? Passou-se um mês. Clara não viu a cor do primeiro salário. Dona Sônia apareceu, triunfante, e lhe entregou um envelope com R$ 2.000. Aqui. Isso dá para vocês passarem o mês. O resto eu guardei. R$ 2.000? Para 3 pessoas? Clara não acreditou. Ué, se gastar com economia, dá. Eu vivi assim a vida inteira. O meu salário é de 25.000. Clara não se conteve. Onde está o resto? Guardando para o futuro, respondeu Dona Sônia, plácida. Para o apartamento. Estou me esforçando por vocês. Me mostre o extrato da conta. Para quê? A sogra franziu o senho. Não confia em mim? Eu quero ver quanto já juntamos. Ainda é cedo. Daqui a 6 meses eu mostro. Por enquanto não se preocupe. Está tudo sob controle. Clara cerrou os punhos com tanta força que as unhas cravaram na palma da mão. Queria gritar, bater, expulsar aquela mulher do seu apartamento. Mas se conteve. Tudo bem, ela rosnou. Vamos ver. Dona Sônia saiu, satisfeita. Rodrigo também parecia satisfeito. E Clara ficou com R$ 2.000 para o mês, uma filha nos braços e uma geladeira que começava a esvaziar. R$ 2.000 para 3 pessoas. Era um insulto. Clara começou a fazer milagres. Comprava os produtos mais baratos. Macarrão, fubá, ovos, pão. Fraldas, só as de marcas desconhecidas em promoção. Roupas para Laura, só de segunda mão. Para si mesma, não comprava absolutamente nada. Rodrigo não notava, ou fingia não notar. Comia o que ela cozinhava e não reclamava. Dona Sônia continuava aparecendo toda semana, sempre impecável. Um dia, com um casaco novo. No outro, sapatos novos. Depois, um celular de última geração. Certa vez ela comentou,
como quem não quer nada, que tinha acabado de voltar de Porto de Galinhas. Como foi a viagem? Clara perguntou, educada, embora estivesse fervendo por dentro. Maravilhosa. O ar de lá, a água. Vocês e o Digo precisam ir um dia. Com que dinheiro? Clara especificou. Ué, quando vocês juntarem. Dona Sônia sorriu. Clara ficou calada. Juntarem, claro. Ela começou a manter um registro. Anotava cada centavo que gastava. Calculava quanto deveria estar sendo guardado. Em 3 meses, R$ 75 mil. Menos os R$ 6.000 que ela recebeu, 2.000 vezes 3. Sobram R$ 69 mil. Mas, a julgar pelos casacos, viagens e celulares, quanto Dona Sônia estava gastando consigo mesma? Através de uma amiga que trabalhava num banco, Clara conseguiu acesso ao extrato da conta para onde seu salário estava indo. Ela recuperou a senha online, acessou e quase caiu para trás. Nos últimos 3 meses, tinham entrado R$ 75 mil e tinham saído R$ 67 mil. Para onde? Clara olhou os detalhes. Lojas de grife, restaurantes caros, salões de beleza, uma agência de viagens, lojas de eletrônicos, uma joalheria. Dona Sônia não estava guardando. Ela estava torrando. Torrando o dinheiro de Clara com seus próprios luxos e dava migalhas para a família, para que não desconfiassem. Clara imprimiu os extratos, guardou numa pasta, não disse nada a Rodrigo. Apenas continuou juntando provas. No mês seguinte, Dona Sônia apareceu com uma bolsa nova, de uma marca caríssima. Alisava o couro, se admirando. Linda, não é? Perguntou a Clara. Deve ter sido cara, respondeu ela. Ah, sim, R$ 12 mil. Mas era meu sonho. Resolvi me dar esse presente. Clara a encarou. A senhora comprou com o meu dinheiro. Dona Sônia se atrapalhou por um segundo, mas logo riu. Que é isso, querida? Usei minhas economias. Eu tenho minha aposentadoria. Me mostre o extrato da conta onde está o nosso dinheiro. Para quê? Não confia em mim? Eu quero ver. Ainda é cedo. Quando juntar mais, eu mostro. Mostre agora. Nossa, que insistência! A sogra fez uma careta. Eu já disse que está tudo bem. Rodrigo interveio. Mãe, talvez seja melhor mostrar mesmo, só para ela ficar tranquila. Dona Sônia se ofendeu. É sempre assim. Eu me esforço, ajudo, e vocês desconfiam de mim. Quer saber? Cansei. Estou indo. Ela bateu a porta e saiu. Rodrigo olhou para Clara com reprovação. Por que você chateou ela? Ela comprou uma bolsa de 12 mil com o meu dinheiro, Rodrigo. Como você sabe? Eu vi o extrato da conta para onde meu salário está indo. Você está espionando a minha mãe? Eu estou vigiando o meu dinheiro. Isso já é paranoia, Clara. Minha mãe não faria isso. A sua mãe está torrando meu salário com ela mesma e nos dando migalhas. Nós estamos vivendo na miséria, Rodrigo. Abre a geladeira. E daí? Está vazia. Amanhã você compra mais. Comprar com o quê? Eu tenho R$ 300 para terminar o mês. Então pede mais para a mamãe. Clara fechou os olhos. Contou até 10. Abriu. Rodrigo, você realmente não entende o que está acontecendo? Eu entendo. Você está dando um piti por nada. Ele se levantou, pegou a jaqueta e saiu do apartamento. Clara ficou sozinha. Sentou no chão da cozinha, encostada na parede. Laura dormia no berço, ressonando baixinho. E Clara pensou, eu não aguento mais. Eu não posso mais. No dia seguinte, ela ligou para o pai. Pai, posso ir passar o fim de semana aí com a Laura? Claro, minha filha. Venha. Ela chegou no sábado. Seu Jorge a recebeu, a abraçou, pegou a neta no colo. Clara entrou, sentou na cozinha. O pai notou imediatamente. Você emagreceu. É só cansaço, pai. Não mente para mim. O que aconteceu? Clara quis mentir, dizer que estava tudo bem, mas não conseguiu. Começou a chorar. Em silêncio, sem soluços. As lágrimas apenas escorriam. O pai sentou ao lado dela.
Passou o braço pelos seus ombros. Conta. E ela contou tudo. Sobre a sogra, sobre o salário roubado, sobre os R$ 2.000 por mês, sobre a bolsa de 12.000, sobre a geladeira vazia. Seu Jorge ouvia em silêncio. Apenas o maxilar dele ficava cada vez mais tenso. Quando ela terminou, ele disse baixo: "Vou buscar vocês. Agora." "Pai, não posso. Eu sou casada, eu tenho uma filha." "Uma filha que está passando fome," o pai disse, duro. "E um marido que é um frouxo. Arrume as malas." "Espera, eu vou resolver isso." "Como?" "Eu não sei ainda, mas eu não quero fugir. Eu quero o meu dinheiro de volta." O pai assentiu. "Qualquer coisa, eu estou aqui, sempre." Clara o abraçou com força. Voltou para casa com uma nova determinação. Comprou um segundo celular, um gravador, e começou a gravar as conversas de Rodrigo com a mãe. Guardava recibos, extratos, tirava prints. Tudo ia para uma pasta segura na nuvem. Metódica, calma, sem histeria. A geladeira ficava mais vazia a cada dia. Pão, macarrão e papinha de bebê. Nada mais. Clara não reclamava, não pedia dinheiro à sogra. Apenas esperava. E o momento chegou. No sábado de manhã, o pai ligou. "Estou indo aí. Vou buscar a Laura para passar o fim de semana comigo, como combinamos." "Tudo bem, pai." Clara vestiu a si mesma e a filha. Rodrigo ainda dormia. Ela esperou o pai na sala, com Laura no colo, pensando: "É agora." Seu Jorge tocou a campainha pontualmente às 10 da manhã. Clara abriu. Ele entrou, beijou a testa dela, pegou a neta, a balançou. "Como vai?" "Tudo bem." Ela mentiu. O pai foi até a cozinha, abriu a geladeira, paralisou. Virou-se para Clara. Havia tanta fúria em seu rosto que ela se assustou. "Minha filha," ele disse, pausadamente, "por que a geladeira está vazia, se você ganha 25.000 por mês?" Clara não teve tempo de responder. Rodrigo saiu do quarto, bocejando, de calça de pijama e camiseta amassada. Ouviu a pergunta, parou e sorriu. Um sorriso orgulhoso, satisfeito. "Ah, o salário dela? Eu dei para minha mãe," ele anunciou, como se tivesse ganhado uma medalha. Seu Jorge congelou. Clara viu os ombros dele enrijecerem, os punhos se fecharem. Ele, muito devagar, passou a neta para os braços de Clara. Depois, igualmente devagar, tirou a jaqueta, pendurou no encosto da cadeira e caminhou até Rodrigo. Ficou cara a cara com ele. Rodrigo recuou até bater as costas na parede. O sogro era tão grande que o genro parecia um adolescente ao seu lado. Rodrigo, encostado na parede, tentava sorrir, mas o sorriso tremia. "Escuta aqui, moleque," seu Jorge disse, baixo, mas cada palavra soava como uma martelada. "Amanhã, você vai no financeiro da empresa dela e bota aquele salário de volta na conta dela. Depois de amanhã, você vai trazer a sua mãezinha aqui e na minha frente ela vai explicar como vai devolver cada centavo que ela gastou." Ele se aproximou mais. "Se em uma semana essa geladeira não estiver cheia de comida, eu volto. E aí, a nossa conversa vai ser outra. Você entendeu?" Rodrigo assentiu. Rápido. Apavorado. Estava pálido. A gente só queria economizar." Ele gaguejou. "Para comprar um apartamento." "Não mente para mim," cortou o sogro. "A sua mãe comprou uma bolsa de 12.000. Foi viajar para Porto de Galinhas. Comprou celular novo. E a minha neta está comendo papinha barata porque não tem dinheiro para a comida de verdade. O nome disso é roubo. Entendeu?" "Não é roubo. Minha mãe estava administrando." Rodrigo tentou, mas seu Jorge deu mais um passo à frente e ele se calou. "Amanhã, no financeiro," repetiu o pai. "Amanhã, não depois. E se em 2 dias a sua mãe não estiver aqui, eu mesmo vou buscá-la. Fui claro?" Rodrigo engoliu em seco, suor brotando na testa.
Assentiu de novo. Seu Jorge se virou, pegou Laura dos braços de Clara, deu um beijo na cabeça da menina, olhou para a filha. Arrume as coisas da Laura para o fim de semana. Eu espero. Clara assentiu e foi para o quarto. As mãos tremiam enquanto ela dobrava as roupinhas e colocava na bolsa. Fraldas, mamadeiras, a lata de leite em pó. O coração batia na garganta. Ela estava com medo, mas ao mesmo tempo sentia um alívio imenso. Finalmente alguém tomou as rédeas. Quando voltou à sala, Rodrigo estava sentado no sofá, pálido, em choque. O pai estava parado perto da porta, com a neta no colo. Vamos, filha. Clara pegou a bolsa. Saíram juntos do apartamento. No corredor, o pai parou e olhou nos olhos dela. Você foi muito bem em guardar as provas. Agora não recue. Pegue de volta o que é seu. Eu vou tentar, pai. Você não vai tentar. Você vai fazer, ele corrigiu. Você é forte. Só se esqueceu disso. Desceram, entraram no carro antigo dele e foram para a casa dele. Clara olhou pela janela e sentiu um peso enorme saindo de seus ombros. Em casa, o pai a fez comer uma sopa reforçada, lhe deu um chá. Colocou Laura para dormir no berço antigo que tinha sido de Clara. Ela ficou na cozinha, aquecendo as mãos na xícara. O pai sentou ao lado, em silêncio. Apenas estava ali. Obrigada, pai. Ela disse baixo. Não tem de quê, minha filha. Eu sempre vou estar aqui. Ela passou o fim de semana na casa do pai. 2 dias que voaram. Ela dormiu, comeu comida de verdade, passeou com Laura no quintal. O pai ficou consertando algo na garagem enquanto a neta engatinhava no tapete. Clara ficou sentada na poltrona pensando. O que vai acontecer agora? Será que Rodrigo vai devolver o salário? Será que Dona Sônia vai aparecer? No domingo à noite, Rodrigo ligou. Quando você volta? Ele perguntou, a voz abafada. Amanhã de manhã, respondeu Clara. Eu já fui no financeiro. Resolvi tudo. O salário vai voltar para sua conta. Clara respirou fundo. Ótimo. E minha mãe vem depois de amanhã, para conversar. Ótimo, ela repetiu. Ele ficou em silêncio. Desculpa. Clara não respondeu. Desligou. No dia seguinte, ela voltou para casa. Rodrigo a recebeu em silêncio, pegou a bolsa, ajudou a tirar o casaco de Laura. Clara foi direto para a cozinha. Abriu a geladeira. Havia comida: leite, ovos, queijo, legumes, carne. Não muito, mas mais do que antes. Eu comprei, com o meu salário, Rodrigo disse atrás dela. Até o seu cair. Clara assentiu. Fechou a geladeira, virou-se para ele. Quando sua mãe vem? Amanhã, às 6 da tarde. Liga para o meu pai. Diga para ele vir também. Rodrigo fez uma careta. Para quê? Porque eu quero que ele esteja aqui. Clara disse firme. Ou você esqueceu o que ele te prometeu? Rodrigo empalideceu. Eu ligo. No dia seguinte, Clara voltou do trabalho às 5h30. Trocou de roupa, deu jantar para Laura, colocou-a para dormir no quarto. Sentou na cozinha e esperou. Às 6 em ponto, a campainha tocou. Rodrigo abriu. Dona Sônia entrou, de casaco, bolsa a tiracolo, cara de poucos amigos. Que urgência é essa? Eu ia ao teatro. Sente-se, Clara disse, curta. A sogra sentou, largou a bolsa na cadeira ao lado e inspecionou a cozinha. Está empoeirado aqui. Clara ignorou, esperando. Às 6h05, o pai dela chegou. Rodrigo abriu a porta. Seu Jorge entrou, enorme, silencioso. Foi até a cozinha, sentou-se de frente para Dona Sônia. Ela o olhou com receio. O senhor, por que está aqui? Para ouvir, respondeu ele. Clara pegou a pasta com os extratos impressos e colocou sobre a mesa. Aqui está o extrato da conta para onde o meu salário foi transferido. Em 4 meses entraram 100 mil reais. Desses, a senhora nos deu 8 mil no total. Onde está o resto? Dona Sônia ficou pálida. Eu estava guardando. Ela gaguejou. Mostre onde.
Clara disse, calma. A conta poupança, o investimento, qualquer coisa. A sogra ficou em silêncio. A senhora gastou esse dinheiro, continuou Clara. Aqui está o débito da bolsa de 12.000. Aqui, o pagamento da viagem para Porto de Galinhas, 5.000. A compra do celular novo, 3.500. Aqui, salão de beleza, restaurantes, lojas. Em 4 meses, a senhora gastou 82.000 reais do meu dinheiro. Dona Sônia abriu e fechou a boca. Olhou para o filho. Digo, fala para ela. Mãe, isso é verdade? Rodrigo perguntou, baixo. Eu só queria o melhor. Eu pensei em guardar, depois devolver. A voz da sogra falhou, virando um guincho. Eu fiz isso por vocês. Por nós? Repetiu Clara. Entendi. A bolsa de luxo era para nós. A viagem era para nós. Você não entende. Dona Sônia se levantou. Eu passei a vida toda me privando de tudo. A vida toda gastando tudo com o Digo. Eu também mereço viver um pouco. Às minhas custas, cortou Clara. Às custas da fome da sua neta. A menina não está passando fome. Que exagero! Seu Jorge se levantou. Devagar, pesado. Foi até a geladeira. Abriu, tirou a caixa de leite, o pacote de queijo, o pão. Colocou na mesa. Isso é o que tinha nesta geladeira 3 dias atrás, ele disse. Macarrão, água e um pote de papinha. Para 3 pessoas. Enquanto a senhora ia para Porto de Galinhas, Dona Sônia desabou na cadeira. O rosto dela ficou manchado de vermelho. Eu devolvo, ela sussurrou. Eu devolvo tudo. Quanto a senhora pode devolver agora? Perguntou Clara. A sogra hesitou. 7.000. É tudo o que eu tenho. 7.000. De 82, especificou Clara. Eu gastei. Eu não sabia que ia ser assim. A senhora sabia, Clara disse, dura. Sabia muito bem. A senhora torrou meu dinheiro e nos deu migalhas para não desconfiarmos. O nome disso é fraude, roubo. Eu não sou ladra, gritou Dona Sônia. A senhora pegou o dinheiro que não era seu, sem permissão, e gastou consigo mesma. Clara listou, calmamente. Isso é roubo. Mas eu não vou chamar a polícia. Apenas devolva os 7.000 que você tem e nunca mais apareça aqui. Como assim nunca mais? E a minha neta? A neta que a senhora roubou por 4 meses? Lembrou seu Jorge. Quer ver a neta? Devolva o dinheiro, todo ele. Peça um empréstimo, venda alguma coisa. Mas devolva. Eu não posso, eu não tenho. Então esqueça a neta, cortou Clara. Dona Sônia começou a chorar. Lágrimas de verdade, com soluços. Eu só queria ajudar. Eu juro. Tarde demais para pensar, disse seu Jorge. Traga os 7.000 amanhã. Em dinheiro. Tudo bem, soluçou a sogra. Eu trago. Ela se levantou, vestiu o casaco, agarrou a bolsa. Olhou para Rodrigo, suplicante. Digo, você me entende, não é? Rodrigo estava calado, olhando para o chão. Digo, repetiu ela. Vai, mãe, ela disse, a voz abafada. A sogra fungou e saiu correndo do apartamento. A porta bateu. Clara soltou o ar. As mãos tremiam. O pai se aproximou, a abraçou. Muito bem, minha filha. Obrigada, pai. Rodrigo levantou a cabeça, olhou para a esposa. Você realmente não vai deixar minha mãe voltar aqui? Não. Clara respondeu firme. Mas ela é minha mãe. E daí? Ela roubou quase 100.000 reais da gente. Roubou da sua filha. Ela vai devolver 7.000. Isso é uma piada, Rodrigo. O resto ela gastou. Mas nós não estamos na miséria. Ele explodiu. Você ganha bem, eu ganho bem. Isso não dá à sua mãe o direito de nos roubar, Clara disse, calma. E se você não entende isso, então nós temos um problema. Rodrigo cerrou os lábios. Eu não quero ter que escolher entre você e minha mãe. Então não escolha. Clara deu de ombros. Fica com ela. Ele se levantou de um salto. O que você quer dizer com isso?
Se a sua mãe, que nos roubou, é mais importante para você do que sua esposa e sua filha, que passaram fome por causa dela, então, viva com ela. Você está me expulsando? Eu estou dizendo para você fazer uma escolha. Rodrigo olhava para ela, boquiaberto. Depois olhou para o sogro. Seu Jorge continuava sentado, em silêncio, mas seu olhar dizia: experimenta escolher a mãe. Isso é chantagem, murmurou Rodrigo. Isso é a verdade, corrigiu Clara. Eu cansei, Rodrigo. Cansei da sua mãe. Cansei de você sempre ficar do lado dela. Cansei de você não enxergar o mal que ela nos fez. Eu não posso mais viver assim. Mas eu devolvi seu salário. Eu fiz o que você quis, porque você foi forçado, lembrou Clara. Não por vontade própria. Foi por ordem do meu pai. Se não fosse por ele, você ainda estaria dando meu dinheiro para ela. Rodrigo se calou. Sabia que era verdade. Eu não quero destruir nossa família, ele disse baixo. Então comece a valorizar ela, respondeu Clara. E a proteger. Proteger a mim e a Laura, não a sua mãe. Ele assentiu, devagar, inseguro. Sentou de novo, enterrou o rosto nas mãos. O pai de Clara se levantou. Eu vou indo. Qualquer coisa, me liga. Obrigada, pai. Ele saiu. Clara ficou na cozinha com o marido. Ficaram em silêncio por um longo tempo. Então Rodrigo levantou a cabeça. Desculpa, eu de verdade não achei que fosse tão sério. Você não achou porque não se importou. Clara respondeu, cansada. Não é que eu não me importei, é que minha mãe sempre foi tudo para mim. Me acostumei a obedecer. Você é um homem adulto, Rodrigo. Está na hora de pensar com a própria cabeça. Ele assentiu. Eu vou tentar. Você não vai tentar. Você vai fazer. Ela corrigiu. Ou então, não temos futuro. Ele assentiu de novo. No dia seguinte, Dona Sônia trouxe os 7.000 reais em dinheiro, num envelope. Entregou a Clara de cabeça baixa. É tudo que eu tenho. Clara pegou o envelope. Contou. 7.000. Obrigada. Ela disse, seca. Posso ver minha neta? Perguntou a sogra, chorosa. Não. Mas eu trouxe o dinheiro. A senhora trouxe menos de 10% do que roubou, lembrou Clara. Quando devolver o resto, a gente conversa. Eu não tenho o resto. Então não vai ver a neta. Dona Sônia começou a chorar de novo, mas Clara foi inflexível. Fechou a porta na cara dela e voltou para a cozinha. Rodrigo estava lá, sombrio. Você é cruel, disse ele. Eu sou justa, corrigiu Clara. Sua mãe nos roubou. Ela devolveu o que podia. Rodrigo, ela gastou quase 90.000. 7.000 é um insulto. Mas ela não tem mais. Então que venda a bolsa, o celular novo, ou que vá trabalhar em vez de viver de aposentadoria. Rodrigo se levantou. Bateu a porta do armário. Você está agindo como uma estranha. Ele disparou. Fria. Dura. Eu me tornei assim porque vocês me levaram a isso. Clara respondeu, calma. Se você não entende isso, o problema está em você, não em mim. Ele saiu da cozinha, batendo a porta. Clara ficou sozinha. Sentou na mesa. Colocou o envelope de dinheiro na frente. 7.000, de quase 90. Ela pegou o celular, abriu o aplicativo do banco. A conta salário estava no nome dela de novo. O próximo pagamento cairia em uma semana. 25.000. O dinheiro dela, só dela. Clara fechou os olhos, recostou-se na cadeira. Sentia um vazio. Não era alívio, nem alegria. Só cansaço. E a certeza de que aquilo não era o fim. Rodrigo não tinha mudado. Ele apenas se assustou. Mas o medo passa. O hábito de obedecer à mãe, não. Ela abriu os olhos. Olhou para a porta do quarto onde Laura dormia e pensou: eu não vou deixar ninguém fazer mal a você, nem mesmo o seu pai, se for preciso. A semana passou em silêncio. Rodrigo andava pela casa mal-humorado. Quase não falavam. Clara não insistiu.
Trabalhava, voltava para casa, cuidava da filha, colocava-a para dormir. À noite, sentava no computador e pesquisava como dar entrada no divórcio, como dividir os bens, como conseguir uma pensão justa. Ela não queria se divorciar, mas estava se preparando. No sábado, Rodrigo disse: "Vou visitar minha mãe." "Tudo bem," Clara assentiu. "É sua mãe, vá." Ele foi. Voltou horas depois, furioso. "Minha mãe está chorando. Disse que você destruiu a vida dela." "Foi ela quem destruiu a nossa vida," Clara respondeu, calma. "Passando 4 meses nos roubando." "Ela não roubou. Ela queria ajudar." "Ajudar a si mesma a comprar uma bolsa e viajar? Você nunca vai perdoar isso, não é?" perguntou Rodrigo. "Não." Clara foi honesta. "Não vou." Ele a encarou por um longo tempo. Depois deu meia volta e foi para o quarto. Clara ficou na cozinha. Preparou um chá. Bebeu devagar, olhando pela janela. Começava a nevar lá fora. Ela pensou: será que fiz tudo errado? Talvez eu devesse ter perdoado, esquecido, seguido em frente. Mas aí ela lembrou da geladeira vazia. Lembrou do rosto do pai dela ao abrir aquela porta e ver o macarrão e a água. Lembrou do sorriso orgulhoso de Rodrigo ao dizer que deu o salário dela para a mãe, e ela soube. Não fiz errado. Mais um mês se passou. Clara recebeu o salário. Encheu a geladeira de comida. Comprou roupas novas para Laura, brinquedos, comida de verdade. Comprou algumas blusas para si mesma, porque as suas estavam gastas. Rodrigo olhava as sacolas de compras e ficava calado. Dona Sônia ligava todos os dias. Chorava ao telefone, pedia perdão, implorava para ver a neta. Clara respondia sempre a mesma coisa: devolva o resto do dinheiro. A sogra chorava mais e desligava. Um dia, ela ficou de tocaia na porta do prédio. Quando Clara saiu com Laura para passear, ela apareceu. "Por favor", sussurrou Dona Sônia. "Deixe eu pelo menos olhar para ela." "Não," Clara disse firme. "Mas eu sou a avó." "A senhora é uma ladra", corrigiu Clara. "E eu não quero que minha filha conviva com gente que rouba." "Eu vou devolver. Eu juro que vou." "Quanto tempo vai levar?" 1 ano? 10? Clara balançou a cabeça. "A senhora não vai devolver porque não tem o dinheiro. A senhora gastou. Agora, arque com as consequências." Dona Sônia desatou a chorar alto e se afastou, tropeçando. Clara a observou ir embora sem sentir pena. Só vazio. Rodrigo soube do encontro pela mãe. À noite, fez um escândalo. "Como você pôde? Ela é uma mulher idosa." "Uma mulher idosa que me roubou quase 90 mil reais, lembrou Clara. "Idade não é desculpa." "Mas ela é a minha mãe." "E isso dá a ela o direito de roubar?" "Ela não roubou, ela queria economizar." "Rodrigo, os extratos estão na mesa," Clara disse, cansada. "Olha lá, bolsas, restaurantes, viagens. Isso é economizar?" Ele não olhou, apenas deu as costas e saiu. No dia seguinte ele disse: "Eu não consigo mais viver assim." "O que você quer dizer?" perguntou Clara. "Você me proibiu de ver minha mãe?" "Eu não te proibi. Eu proibi ela de ver a Laura." "Você pode visitar sua mãe o quanto quiser." "Você me transformou num traidor aos olhos dela." "Você se transformou num traidor no dia em que deu o meu salário para ela sem a minha permissão," corrigiu Clara. Rodrigo cerrou os dentes. "Eu vou me mudar para a casa da minha mãe." "Tudo bem." Clara assentiu. Ele esperava que ela fosse implorar, chorar, pedir para ele ficar, mas ela apenas assentiu, calma, indiferente. "É só isso?" Ele explodiu. "Você não se importa?" "Eu me importo," Clara disse, baixo. "Mas eu não vou segurar um homem que escolheu a mãe que nos roubou." "Então é assim." Rodrigo assentiu. "Ok, vou arrumar minhas coisas." Ele fez 2 malas. Saiu naquela mesma noite. Clara ficou na janela, vendo-o entrar no táxi, e pensou:
É isso. Acabou. Não havia lágrimas. Apenas uma sensação pesada no peito. Ela foi dormir tarde. Não conseguia pegar no sono, ouvindo o silêncio do apartamento. Antes, parecia aconchegante. Agora, estava apenas vazio. De manhã, o pai ligou. Como vai, filha? O Rodrigo foi embora. Para a casa da mãe? O pai fez uma pausa. Você está bem? Sim, pai. Eu estou bem. Se precisar de qualquer coisa, obrigada. Eu dou conta. E ela deu conta. Viveu uma semana sozinha com Laura. Trabalhava, cozinhava, limpava. À noite, sentava no computador e finalizava os papéis do divórcio. Sem drama, sem histeria. Como tinha que ser. 2 semanas depois foram ao fórum. Divórcio consensual. Rodrigo concordou com tudo. A pensão, a divisão de bens. Ele não discutiu, não exigiu nada. Assinou os papéis e foi embora. Na saída do prédio, seus olhares se cruzaram. Ele parecia exausto, envelhecido. Quis dizer algo, mas Clara balançou a cabeça. Não precisa. Ele assentiu e foi embora. Clara saiu para a rua. Sentiu o sol no rosto. Era começo de primavera. O ar cheirava a renovação. Ela pegou o telefone e ligou para o pai. Pai, estou livre. Parabéns, minha filha. Vem aqui, vamos comemorar. Ela foi. Levou Laura, um bolo e um vinho. O pai arrumou a mesa. Jantarão os 3. Ou melhor, os 2, pois Laura já dormia no berço. Clara bebeu o vinho, olhou para o pai e pensou: que sorte eu tenho de ter você. O que você vai fazer agora? Ele perguntou. Viver. Ela deu de ombros. Trabalhar, criar minha filha e a vida amorosa. Não estou pensando nisso agora. Talvez mais tarde. Não se feche, filha, disse o pai. Nem todo homem é como Rodrigo. Eu sei, pai. Só estou cansada. Quero ficar um tempo sozinha. Eu entendo. Ele a acompanhou até a porta, a abraçou. Você é forte. Não se esqueça. Não vou. Clara voltou para casa, colocou Laura na cama, deitou-se. Havia uma sensação estranha. Não era felicidade, mas não era tristeza. Era paz. Ela fechou os olhos. Talvez seja isso a felicidade. Estar em paz. Saber que você vai dar conta. Que o futuro vai ser melhor. 6 meses se passaram desde o divórcio. 6 meses que voaram. Clara trabalhava, criava Laura, redecorou o apartamento. Agora era o apartamento dela. Rodrigo abriu mão da parte dele. Deixa para Laura. A pensão ele pagava, mas de forma irregular. Às vezes 2.000, às vezes 1.500. Clara não cobrava, não ligava. O salário dela era suficiente. Ela aprendeu a viver sozinha. Acordava cedo, levava Laura para a creche e ia trabalhar. No fim do dia buscava a filha, fazia o jantar, brincava com ela, lia histórias. Nos fins de semana, ia para a casa do pai ou passeava no parque. A vida era estável, previsível, e ela gostava disso. Dona Sônia nunca mais ligou. Clara ouviu, por ex-vizinhos, que a ex-sogra tinha murchado. Andava triste, reclamando da vida para todo mundo, falando da nora ingrata. Clara dava de ombros quando ouvia os boatos. Não era mais problema dela. Um sábado de manhã, Clara estava na cozinha fazendo panquecas quando o interfone tocou. Ela secou as mãos, atendeu. Quem é? Sou eu. Uma voz masculina abafada. Rodrigo. Clara congelou. Ela não o esperava. Ele não aparecia desde que foi embora. Nem para ver a filha. O que você quer? Preciso conversar. Posso subir? Clara hesitou. Apertou o botão. Sobe. Ela destrancou a porta e voltou para a cozinha. 1 minuto depois, Rodrigo entrou. Estava mais magro, com olheiras profundas, a jaqueta amassada. Parecia péssimo. Oi! Oi! Ele entrou na cozinha, parou, olhou em volta. Você mudou os móveis. Mudei. Ficou bom. Clara não respondeu. Virou a panqueca na frigideira.
Desligou o fogo. Virou-se para o ex-marido. Fala. O que você quer? Rodrigo esfregou o rosto. Eu briguei com a minha mãe. Clara arqueou as sobrancelhas. E daí? Ela me cobrou dinheiro. Aluguel, comida. Disse que já que estou morando lá, tenho que contribuir. Justo? Mas eu já pago a pensão. Mal sobra dinheiro para mim. Isso é problema seu, Rodrigo. Ele a olhou, com uma ponta de esperança. Eu pensei, será que eu posso voltar? A gente era uma família. Clara riu. Curto, sem alegria. Você está falando sério? Estou. A gente podia tentar de novo. Rodrigo, você foi embora para a casa da mulher que nos roubou. Você escolheu ela, não a mim e a sua filha. Tentar o quê? Eu errei, ele disse, baixo. Eu percebi. Ela não é quem eu pensava. Ela é egoísta. Só pensa nela. Nossa, que revelação! Clara zombou. Pena que veio tão tarde. Clara, por favor, me dá uma chance. Não. Por quê? Porque você não mudou, ela disse. Calma. Você não voltou porque sentiu minha falta ou a falta da Laura. Você voltou porque as coisas ficaram ruins com a sua mãe. Você precisa de um lugar para morar, não de uma família. E eu não vou ser o seu plano B. Rodrigo ficou pálido. Não é verdade. É exatamente verdade. Ele ficou parado, cerrando os punhos. De repente, deu meia volta e foi para a porta. Parou. Você vai se arrepender. Acho que não, respondeu Clara. Ele bateu a porta. Clara voltou para a cozinha, sentou. As mãos não tremiam. Ela estava calma. Tinha feito a coisa certa. Laura saiu do quarto, sonolenta, os cabelos bagunçados. Mamãe, quem era? Ninguém importante, meu amor. Vai lavar o rosto, as panquecas estão prontas. A menina assentiu e foi para o banheiro. Clara a observou, pensando. É por ela que vale a pena viver. Por essa pessoinha que confia em mim. Dias depois, o pai dela ligou. Filha, soube que o Rodrigo esteve aí. Como o senhor sabe? Os vizinhos viram ele na portaria. O que ele queria? Voltar. O pai ficou em silêncio. E o que você disse? Disse não. Muito bem, aprovou o pai. Ele não serve para você. Eu sei, pai. Como vão as coisas? Dando conta? Dando conta. Tudo certo. Se precisar de ajuda, dinheiro, qualquer coisa... Obrigada, pai. Por enquanto está tudo bem. Conversaram mais um pouco. Clara desligou, serviu-se de um chá, sentou perto da janela. A primavera já virava verão. As árvores estavam verdes, crianças brincavam no parquinho. Laura logo pediria para descer. Clara bebeu chá, pensando em como ela tinha mudado no último ano. Antes, ela tinha medo de ficar sozinha, medo de conflitos, medo de se impor. Agora, não tinha mais. Aprendeu a dizer não. Aprendeu a proteger a si mesma e a sua filha. Aprendeu a não se curvar. E isso era mais importante que qualquer casamento. Um mês depois, Clara encontrou uma antiga vizinha de Rodrigo e Dona Sônia no supermercado. A mulher a parou cochichando. Você soube? O Rodrigo e ela brigaram feio. Não, não sabia. Clara respondeu indiferente. Pois é, ele saiu de lá. Está alugando um quarto numa república com outro cara. Dizem que o cara bebe muito. E a Dona Sônia ficou sozinha. Vive reclamando que o filho a abandonou, que está sozinha. Chora o tempo todo. Clara ouviu sem sentir pena, nem alegria. Apenas indiferença. Entendi. Obrigada por avisar. Mas não se preocupe, a vizinha consolou. Você fez muito bem em se divorciar. Aqueles dois não batem bem. Clara deu um sorriso educado e foi embora. Encheu o carrinho de compras. Carne, peixe, frutas, legumes, doces para Laura. Antes, ela economizava cada centavo. Agora, podia comprar comida de verdade. Em casa, guardou as compras. A geladeira estava cheia. Clara parou por um momento, olhando aquelas prateleiras. Fileiras de iogurtes, pacotes de manteiga, queijos,
frios. Lembrou-se de como, um ano antes, seu pai abriu aquela mesma geladeira e só viu água, macarrão e um pote de papinha. Lembrou-se da humilhação, da impotência, do medo, e soube que nunca mais permitiria que alguém a levasse àquele estado. Nunca. Laura correu para a cozinha. Mamãe, posso pegar um iogurte? Claro, meu amor. Qual você quer? De morango. Clara pegou, abriu, deu a ela com uma colher. A menina começou a comer, feliz. Clara afagou seus cabelos e pensou: a felicidade é isso. Não é um casamento. Não é a aprovação dos outros. É poder alimentar minha filha sem contar moedas. É a paz. É não ter medo. À noite o pai ligou. Filha, eu estava pensando, por que você não faz um curso? Uma especialização ou aprende algo novo? Pra quê, pai? Meu trabalho é bom. Mesmo assim, nunca é tarde para aprender. Pode ajudar na carreira, aumentar o salário. Clara pensou. É verdade. Por que não? Ela estava estagnada naquele cargo de gerente há 5 anos. Sabe que é uma boa ideia, pai? Vou pesquisar. Isso, menina. Não fique parada. Clara desligou e abriu o notebook. Começou a procurar cursos. Achou várias opções interessantes. Gestão de projetos, marketing digital, até web design. Ela era jovem, tinha 32 anos. A vida inteira pela frente. Ela escolheu o curso de gestão de projetos, online, 2 noites por semana. Dava para conciliar trabalho, filha e estudo. 3 meses depois, Clara estava adorando o curso. Sentia o cérebro funcionando, se desenvolvendo. No trabalho, o chefe notou o interesse dela, ofereceu um novo projeto. Pequeno, mas de responsabilidade. Clara aceitou e foi um sucesso. O salário dela foi aumentado. Agora, ela ganhava 30 mil por mês. Pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que estava vivendo, não apenas sobrevivendo. Um dia, no parque, ela encontrou Rodrigo. Ele caminhava sozinho, a mesma jaqueta velha, os ombros caídos. Quando a viu, parou. Clara também parou. Oi, oi, ele murmurou. Laura se agarrou à perna da mãe, olhando aquele homem estranho. Ela mal se lembrava dele. Quem é, mamãe? É um conhecido, meu amor. Rodrigo fez uma careta. Eu sou o pai dela. Ela não te reconhece, Clara disse, calma. Você não aparece há quase 1 ano. Eu estava ocupado. Entendo. Ficaram em silêncio. Rodrigo olhava para a filha com um olhar faminto, triste. Laura se escondeu atrás da mãe. Como você está? Perguntou Clara. Mal. Ele foi honesto. O trabalho é péssimo. O salário é baixo. Divido um quarto com um cara que só bebe. Ele fez uma pausa. Minha mãe não fala comigo. Diz que eu a traí. Clara assentiu. Eu sinto muito. E era verdade. Não era alegria, era pena. Ele tinha se colocado naquela situação. Você está feliz? Ele perguntou de repente. Clara pensou. Sim, acho que sim. Que bom, ele disse, baixo. De verdade. Você merece. Ele acenou com a cabeça para as duas e seguiu seu caminho. Clara o observou se afastar. Não sentia raiva, nem pena. Apenas a certeza de que aquele capítulo estava encerrado. Mamãe, vamos no balanço! Laura puxou a mão dela. Vamos, meu amor. Clara empurrava a filha no balanço, ouvindo a risada dela e pensou. A felicidade é isso. Simples. Sem gente tóxica, sem roubo, sem humilhação. Só eu e ela. Naquela noite, ela ligou para o pai. Pai, vem jantar aqui amanhã. Vou fazer algo especial. Com prazer, filha. Que horas? Às 7. Estarei aí. No dia seguinte, depois do trabalho, Clara passou no supermercado. Encheu o carrinho. Carne para um assado, legumes, salada, pão fresco, frutas, doces. No caixa, a operadora assobiou. Festa grande? Não, Clara sorriu. Só um jantar com meu pai. Pai de sorte, disse a mulher. Nem toda filha é assim.
Clara apagou, foi para casa e pensou: nós dois temos sorte. Sem o pai, ela não teria conseguido. Não teria encontrado forças para enfrentar Rodrigo e Dona Sônia. Não teria recuperado seu dinheiro, sua dignidade, sua vida. Em casa, ela colocou música, vestiu um avental e começou a cozinhar. Laura ajudava, pedindo para mexer as coisas. Clara deu a ela uma colher de pau para mexer a salada. Mamãe, o vovô vem mesmo? Vem mesmo. Eba! Ele prometeu um livro. Ele vai trazer. Clara sorriu. Às 7 em ponto a campainha tocou. O pai estava na porta com um buquê de flores enorme e uma sacola onde se via um livro infantil. Boa noite, minhas meninas. Laura se pendurou no pescoço dele. Ele a pegou no colo, a girou. Clara pegou as flores. Obrigada, pai. São lindas. Você merece. Eles jantaram. Laura falava sem parar, contando ao avô sobre a creche, sobre os amigos. Seu Jorge ouvia com atenção, fazia perguntas. Clara olhava para os dois e pensava: essa é a minha família. Meu pai e minha filha, os mais importantes. Quando Laura foi brincar com um livro novo, o pai olhou para Clara, sério. Filha, eu queria dizer, você foi incrível. Deu a volta por cima. Eu tenho muito orgulho de você. Clara sentiu um nó na garganta. Pai, foi você que me salvou. Se não fosse você, se não fosse eu, você teria conseguido do mesmo jeito. Ele interrompeu. Talvez demorasse um pouco mais. Você é forte, filha. Sempre foi. Só às vezes se esquece. Clara se levantou. Abraçou o pai com força. Eu te amo, pai. Eu também te amo, minha filha. Muito. Ficaram assim um tempo. Depois ela se afastou. Secou os olhos. Um chá? Aceito. Sentaram na cozinha, tomando chá, comendo doces, conversando sobre o trabalho dela, o curso, os planos para o futuro. Quando escureceu, o pai se preparou para ir. Vou indo, senão fica tarde. Descansa. Obrigada por vir, pai. Que isso, filha. Eu sempre virei. Clara o acompanhou até a porta. Fechou-a. Encostou-se nela, fechou os olhos. Sentia um calor por dentro. Paz. Foi ao quarto de Laura. A menina dormia, abraçada ao livro novo. Clara ajeitou o cobertor. Dorme bem, meu amor. Foi à cozinha, abriu a geladeira, olhou as prateleiras cheias, pegou uma garrafa de água, olhou pela janela o bairro silencioso. Ela pensou em como sua vida tinha mudado. Perdeu um marido, mas ganhou a si mesma. Perdeu ilusões, mas ganhou liberdade. Passou pela humilhação e pelo medo, e saiu mais forte. Ela não tinha mais medo de ficar sozinha, não tinha medo de conflitos, não tinha medo de impor limites. Clara deu um sorriso irônico ao lembrar do rosto orgulhoso de Rodrigo dizendo: eu dei o salário dela para minha mãe. Como ele estava certo da sua razão. Como não fazia ideia do que estava fazendo. E então ela lembrou do rosto do pai, tirando a jaqueta devagar, encurralando o genro contra a parede. Era por isso que ela o amava. Porque ele esteve lá. Porque ele a protegeu quando ela não conseguia se proteger. Ela foi para o quarto, deitou-se. Amanhã seria um novo dia. Trabalho, creche, o curso à noite, uma vida normal, sem dramas, sem escândalos, sem gente tóxica. E isso era maravilhoso. Lembrou-se da última conversa com Rodrigo. Ele perguntou se ela era feliz. Ela disse: acho que sim. Agora no escuro ela pensou: não acho, eu sou, do meu jeito, mas sou. Ela tinha uma filha que amava mais que tudo. Tinha um pai que sempre a apoiaria. Tinha um trabalho que gostava. Tinha um teto, comida na geladeira e planos para o futuro. O que mais ela poderia querer? Ela sorriu no escuro. Em algum lugar, Dona Sônia provavelmente estava sozinha, pensando no dinheiro que gastou e se arrependendo. Em algum lugar,
Rodrigo estava num quarto sujo, ouvindo o colega bêbado cantar e pensando em como sua vida chegou àquele ponto. E Clara, na sua cama, no seu apartamento, sabia. Ela tinha feito tudo certo. Não perdoou, não voltou, não cedeu. Ela escolheu a si mesma e a sua filha. E essa foi a única decisão correta. Ela fechou os olhos e dormiu em paz. De manhã, Clara acordou com Laura pulando na cama. "Mamãe, acorda! Já é dia!" Clara abriu os olhos, sorriu. "Bom dia, meu amor." "Bom dia! Vai fazer panqueca?" "Claro que vou." Elas se levantaram, foram para a cozinha. Clara preparava a massa, enquanto Laura arrumava a mesa. Uma manhã comum, mas para Clara era tudo. Ela olhou para a filha, para a cozinha ensolarada, para a geladeira cheia e pensou: é isso. Foi por isso que eu lutei, pelo direito de viver em paz, de alimentar minha filha, de ser feliz, e eu consegui.